Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e vamos falar sobre produção antecipada de prova, que se encontra prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Pois então, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a produção antecipada de prova como um direito probatório autônomo, poderíamos assim dizer, independentemente da existência de um outro caso futuro em que essa prova vá ser utilizada. Ainda permanece a mesma ideia que existia no CPC de 73, de que essa produção antecipada de prova ela pode ter uma natureza cautelar. Cautelar no sentido de assegurar a existência da prova para um momento futuro de um procedimento, diante do risco de que essa prova não seja possível de ser produzida no momento oportuno, na fase probatória do processo de conhecimento, quando haja risco dessa prova se tornar impossível, ou então se torne muito difícil a verificação dos fatos no momento devido da produção de prova. Mas além dessa natureza de assegurar a existência da prova para quando for necessária, o artigo 381 traz duas hipóteses diversas para cabimento desse procedimento de produção antecipada de prova, que é para viabilizar uma possível autocomposição ou para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação futura. Então, é possível que a parte se valha desse procedimento de produção antecipada de prova, até mesmo para facilitar uma autocomposição, para poder dialogar com a parte contrária e falar, olha, já produzimos a prova, então fica mais fácil da gente dialogar, de chegar numa solução amigável desse conflito. Ou então, até mesmo para a parte ter conhecimento de determinados fatos e falar, ok, entendi, é melhor eu não ajuizar a ação. É melhor eu não levar essa questão para o judiciário. Diante dessa produção de prova, não me interessa a discutir essa questão judicialmente. Então, não é mais só uma previsão da produção de prova como uma medida cautelar para assegurar a prova para o momento futuro, mas também até para a parte poder refletir sobre as consequências daquele conflito, se ela tem interesse ou não mesmo no ajuizamento da ação, ou se seria mais interessante para ela tentar uma solução consensual do conflito. E por isso o CPC traz essas novidades para esse procedimento de produção de prova de forma antecipada, antes que exista o procedimento principal, em que a questão judicial poderia ser ou não discutida. E então, por isso, esse procedimento ele pode ser ajuizado onde a prova tem que ser produzida ou no domicílio do réu e não gera prevenção para o caso futuro. E não gera prevenção justamente porque aqui não se decide nada. A única questão decisória mesmo que acontece nesse procedimento é deferir ou não a produção de prova, para falar é caso ou não de produção de prova antecipada. Então, cabe à parte que tem interesse na produção de prova de forma antecipada apresentar uma petição indicando com precisão os fatos que pretende provar e justificando a sua necessidade, o motivo pelo qual ela tem interesse na produção dessa prova antecipadamente. A partir daí serão citados os interessados, nem se fala em réu aqui não, tá? Porque não necessariamente isso aqui tem conteúdo litigioso, mas os possíveis interessados na produção daquela prova serão citados, inclusive podem pegar carona na minha produção de prova. E instaurei um procedimento de produção antecipada de prova. Quando os interessados são citados, eles podem falar, opa, também quero produzir uma prova sobre esse mesmo fato. Então, os interessados poderão requerer a produção de qualquer outro tipo de prova, desde que referentes ao mesmo fato. E aí se encerra o procedimento diante da prova produzida. É um procedimento que se encerra diante da conclusão da produção de prova. Prova produzida está, encerrado está o procedimento. Não cabe defesa e não cabe nenhum tipo de recurso a não ser contra o indeferimento da prova, da produção de prova. Fora isso, não há nenhuma possibilidade recursal, nem de defesa, nem de nada, justamente porque aqui não se valora a prova. A prova é tão somente produzida. Não se fala em exibição de documentos sob pena de presunção de veracidade dos fatos. Se fala tão somente documentos exibidos ou não exibidos. Não se fala em depoimento da parte sob pena de confesso. Tão somente a parte prestou esse depoimento, produzida está a prova. Então, por isso que também não cabe nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de recurso, a não ser contra o indeferimento da produção de prova.
justamente porque não vai haver qualquer valoração da prova, o que só vai acontecer se instaurada a demanda futura em que essa prova vai ser utilizada. Nessa demanda futura é onde vai haver, de fato, a valoração da prova. E esse é um procedimento que ocorre tanto ali no interesse da parte, que quando ele se encerra, em vez dele ficar arquivado no judiciário ou qualquer coisa do tipo, ele fica por um mês disponível em cartório para que as partes possam extrair cópias e certidões, e depois os autos são entregues para a parte que requereu a produção antecipada de prova. Então, esses são os meus comentários sobre essa novidade trazida pelo CPC de 2015 e desejo para vocês bons estudos.